tão frágeis, como a irmã Alice falou aqui na abertura, tão frágeis, tão pequenos, mas às vezes nos colocamos como tão grandes, como quem pode alguma coisa, como quem tem força em nosso próprio braço, em nossa própria capacidade, em nossa fugiu a palavra aqui, meus irmãos. É isso aí. Mas nós nos colocamos assim, né? E não somos, meus irmãos, isso tudo. Nós não somos. É interessante ver a soberania de Jesus, porque ele não estava perto de Pedro, mas quando ele vê que Pedro nega e ele fixa esses olhos, como que ele sabia que Pedro estava o negando se ele nem estava perto de Pedro? E aí encaixa a sua soberania, né? Como ele era Deus ali também, homem, Deus, e ele conseguiu ver a negação de Pedro, quando ele fixa os olhos em Pedro. Achei interessante essa parte. Justamente, a soberania de Deus. E é interessante que Jesus não fala para Pedro assim, eu vou olhar para você e vou fixar meus olhos em você, Pedro. Ele só fala assim, o galo vai cantar e você vai ter me negado 3 vezes. Ele não fala sobre esse sinal para Pedro, ele fala só sobre o sinal do canto do galo, né? Ele não fala, eu vou olhar para você e esse olhar vai fazer você se lembrar, né? Porque Lucas nos relata que foi depois desse olhar que Pedro se lembrou das palavras de Jesus, né? Então, a soberania de Deus, como a Juliana falou, atuando aqui, né? Pedro seguia de longe, e o fato de Jesus ter que voltar, se virar e olhar para Pedro, eu creio que foi direitinho em Pedro, direto, foi como uma flecha, direto ao alvo. E Pedro sabia, esse olhar é para mim. O mestre não falou lá que ele ia olhar para mim, mas ele está olhando, esse olhar é para mim. E o galo cantou, eu o neguei 3 vezes. Então, meus irmãos, eu vejo aqui uma lição muito forte nesse sentido, para nós, sobre essa questão de negar Jesus talvez muito mais vezes do que Pedro, com atitudes, com pensamentos, com omissões. E será que choramos amargamente como Pedro? Será que colocamos a alma ali nas lágrimas? Será que pensamos, eu não era forte como eu pensava, eu não era tudo aquilo que eu pensava, estou aqui agora fragilizado? Essa mensagem, meus irmãos, ela veio muito de encontro comigo. Eu falei, Senhor, é duro reconhecer, mas é necessário. Quantas vezes eu neguei e às vezes estou indiferente. E não pode ser um choro de remorso, meus irmãos, tem que ser o choro amargo do arrependimento. Como eu disse, isso aqui foi um divisor na vida de Pedro. Aquele Pedro que pensava que era alguma coisa, agora vê que ele não era nada. A vida de Pedro agora começa a mudar. Quando Jesus diz a ele assim, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu fico pensando, hoje em dia, eu não sei se naquele tempo, pastor, já existia algum teólogo aí dos coaching, pensamento positivo, confissão positiva, mas parece que Pedro já tinha escutado algumas palavras sobre isso, não sei, porque se fosse hoje, né? Pensa que se Jesus fosse simplesmente um teólogo aí de confissão positiva, né? Um coaching, da teologia coaching aí. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como a morte. Realmente, Pedro, você é isso tudo. Você vai comigo, você é o cara, usando uma gíria, você é isso tudo, você vai comigo mesmo, Pedro, você é isso, você pode, você consegue. Eu vejo aqui uma quebra desse tipo de teologia. Jesus falou assim, rapaz, antes que o galo cante, eu estou te afirmando, não é que dizendo talvez, não, você vai me negar 3 vezes, você não é isso tudo que você pensa, não, você vai me negar. Então eu fico pensando num tipo de passagem dessa com a teologia liberal, igual nós temos aí. Né? Muitos pregariam isso aqui para Pedro, rapaz, realmente, você pode, né? Faz uma confissão positiva aí, Pedro, pensamento positivo, você pode, vai acontecer, infla o ego da pessoa. Quando a pessoa se encontra em uma situação dessa aqui, tudo murcha, porque a pessoa não foi preparada para aquilo. Hoje, infelizmente, nós vemos muito esse tipo de evangelho, né? Que toca no ego, toca no emocional, mas não confronta a pessoa nos seus erros e nos seus pecados. Um evangelho que não traz esse olhar que atravessa o coração e leva a chorar amargamente. Infelizmente, é um evangelho muito difundido,
Muitas igrejas, né, muitos pastores têm ido por esse caminho, e muitas pessoas que querem isso, né, porque é aquela questão, pior do que aquele que engana é aquele que quer ser enganado. Pior cego é aquele que não quer ver, né? As pessoas buscam aquilo que lhes interessa, infelizmente, né? Então, muitos querem ouvir esse tipo de coisa, e não isso aqui, você vai me negar 3 vezes, porque você não é isso tudo que você pensa ser. Tenha temor, reflita sobre a sua vida.